A graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jorge Silveira, pastorei a Igreja Batista Edificação em Cristo, em Salvador, Bahia, no bairro da Boca do Rio, juntamente com a minha esposa, pastora Ana Cristina. E é com uma imensa alegria e prazer que mais uma vez estamos aqui neste canal para trazermos uma palavra de vida para a sua vida, uma palavra que edifica, que consola, que exorta, uma palavra na Bíblia Sagrada. E vamos hoje meditar no texto do livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, graças ao Senhor. Senhor Deus, esta é a tua palavra que é viva, eficaz e não volta vazia. Então, Jesus, fala a cada coração, fala a cada necessitado nesta hora, Senhor. Do Senhor sai vida, do Senhor sai prazer, do Senhor sai amor. De mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas do Senhor sai virtudes. Então, Senhor, fala com teu povo nesta hora, guarda cada lar, guarda cada família, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Então, meus amados, esse texto tão conhecido e até com um louvor, com a música que fala de um homem chamado Zaqueu. E esse texto nos fala do grande amor de Jesus, porque ele veio para salvar aquele que estava perdido. Nos demonstra que Jesus, ele não faz nenhuma acepção de pessoas. E nesse texto, que o nosso tema é um encontro que mudou uma vida. Um encontro que mudou uma vida. Esse encontro de um homem necessitado, um homem que a Bíblia diz que ele era rico, mas que, porém, esse homem era um homem angustiado e triste, apesar de toda a sua riqueza. A Bíblia nos fala que esse homem era rico e ele era chefe dos publicanos. O interessante é que o nome Zaqueu, ele no hebraico, ele significa puro, ele significa inocente. Mas o Zaqueu, o seu comportamento, as suas atitudes não condiziam com o seu nome de puro, de inocente. Porque ele era o líder dos cobradores de imposto de Roma. E ele era tido como um homem infame, como um homem desonrado, mentiroso, como um homem enganador, que a sua riqueza foi através de extorsões, de ameaças, de exploração, de mentiras. E por isso ele era um homem rejeitado pelo povo. Ele era um homem rejeitado por as pessoas que viviam, que moravam em Roma. Mas a palavra de Deus nos fala aqui que esse homem tão famoso,
tão importante e rico, ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar, talvez, que Jesus era um homem amoroso, um homem que curava, um homem que libertava, um homem que restaurava. E ele teve a curiosidade de saber quem era Jesus, de ver de perto. Ele ouvia falar de quem era Jesus, que era filho de Deus, mas ele não o conhecia. E, movido de uma tremenda curiosidade, ele sabia que Jesus iria passar por ali, por aquele local, e ele fica atento e fica talvez ansioso para que aquela situação acontecesse, para que Jesus passasse, e ele iria julgar se realmente Jesus era aquele homem tão conhecido, tão famoso, tão amoroso. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 3, que ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha só que coisa. Ele era um homem de pequena estatura. Ele queria ver Jesus. Existia um obstáculo para ele ver Jesus. Muita gente querendo ver os milagres de Jesus, muita gente querendo ser curado, outros curiosos. E ele era muito pequeno, existiam limitações na sua vida, mas ele não podia por causa de muitas coisas que nas nossas vidas nós não fazemos, nós não alcançamos objetivos, nós não alcançamos os nossos sonhos porque existem limitações e nós ficamos paralisados, nós ficamos parados, deixando que aquelas limitações, que os obstáculos nos atrapalhem, nos paralisem, nos dificulte. Mas o Zaqueu, ele era um homem obstinado e determinado, ainda que muito rico e famoso, ele tinha o objetivo de ver Jesus. E muitos, por causa da sua estatura, por causa da sua aparência, por causa das suas limitações, por causa do seu grau de escolaridade, não tomam uma iniciativa de tentar vencer suas dificuldades. Não se sacrificam para alcançarem seus sonhos. Então, muitas coisas têm impedido muitas pessoas de avançarem, de crescerem, por causa das suas limitações. Mas a Bíblia nos fala aqui que ele não podia, pois era de pequena estatura. Talvez você se sinta pequeno diante de algumas situações. Talvez existem coisas na sua vida que você se ache o menor dos menores. Não se acha capaz, não se acha digno para receber algo, para alcançar algo, porque você mesmo se acha pequeno. Então, Zaqueu, apesar de rico e com uma certa fama, ele sabia das suas limitações. Então, o que nós precisamos ver em nossas vidas, o que é um fato limitador para que você vença, para que você alcance os seus projetos, os seus sonhos. Existem coisas que nos limitam e nos paralisam. E precisamos ter uma postura, precisamos ter uma direção, precisamos tomar com força, precisamos nos esforçar, na verdade, para que possamos vencer. Esforçar, um esforço extra. E a Bíblia nos fala que o Zaqueu, ele vai, versículo 4, correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. Eu creio que ele ficou pensando, e agora? No meio de tanta gente, eu não só quero saber que ele passou, eu quero vê-lo, eu quero observá-lo de perto, da melhor maneira possível.
Creio que ele tentou, deve ter talvez pulado, ficado, sei lá, não sei o que aconteceu. Eu sei que ele buscou algo, buscou uma direção para atingir o seu objetivo, que era ver Jesus. E a palavra de Deus nos fala que ele foi e subiu numa árvore chamada sicômoro. É uma árvore que produz um fruto tipo um figo, figos inferiores, um tipo de figo. E essa árvore, ela pode alcançar até 20 metros de altura e de largura até 6 metros. Eu não sei o tamanho daquela árvore. Eu não sei se ela tinha 20 metros, 10 metros, 7 metros, 6 metros e qual era a largura dela. Mas eu sei que os olhos de Zaqueu estavam fitados para se sacrificar a fim de um alvo. O seu alvo era ver Jesus. E ele subiu naquela árvore, talvez com dificuldade, eu não sei, mas ele buscou algo alto, algo que ele sabia que seria capaz de vencer a sua limitação, para que ele ficasse mais alto que todos, para que ele visse de uma altura que pudesse ver Jesus totalmente. E ele venceu sua limitação, porque os seus olhos não ficaram ali olhando a multidão que o cercava, seus olhos não ficaram ali só pensando, o seu coração só pensando, poxa, e agora? Poxa, ele vai passar e eu não vou conseguir ver. Talvez muitas coisas tenham passado pela sua vida, talvez situações que você se envolveu, objetivos que você quer alcançar, passaram porque você ficou parado olhando a multidão, porque você ficou parado olhando os obstáculos, porque você ficou paralisado olhando as dificuldades. Mas o Zaqueu não. O Zaqueu nem olhou para a multidão, ele estava focado no seu alvo, que era avistar Jesus. Ele sobe naquela árvore muito alta para vê-lo de perto. Ele sabia que precisava de algo. Talvez o que ele pensava é que ele era curioso, queria ver quem Jesus, mas na verdade o seu coração necessitava de salvação. O problema de Zaqueu não era simplesmente a sua estatura física. O problema de Zaqueu estava na sua alma. Ele se via pequeno, mas ainda assim, cheio de limitações, ele buscou alcançar seu objetivo. E aquele homem rico, aquele homem famoso, ele era um homem feliz, ele era um homem seco, um homem que precisava de libertação, e ele queria ver Jesus. O que nós precisamos é querer ver Jesus todos os dias das nossas vidas, com a nossa alma, com o nosso coração, porque nós sabemos que Jesus liberta, cura e restaura. Não podemos ficar conhecendo Jesus só pela sua fama. Precisamos conhecê-lo, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele homem chamado Zaqueu, um homem desonrado, um homem mentiroso, um homem rejeitado, ele tinha algo no seu coração. Eu quero ver esse homem chamado Jesus. E, queridos irmãos, esse homem ele tinha um desejo determinado. E precisamos ter um desejo, mas nos determinar a alcançarmos aquilo que precisamos. A palavra de Deus fala no versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa tremenda. Quando Jesus chega naquele lugar, no meio de uma multidão, no meio de tanta gente, Jesus sabia da necessidade do Zaqueu, daquela alma necessitada, cheia talvez de medos, cheio de culpa, cheio de autoacusação, porque ele sabia que ele defraudava as pessoas, que ele usurpava das pessoas. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, olha para cima.
O Zaqueu foi ali para ver Jesus, mas foi Jesus quem viu Zaqueu primeiro. Glórias ao Senhor. Significa que Jesus te vê. É necessário muitas vezes buscarmos a presença de Deus, como você que está vendo agora essa palavra. Buscarmos ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, buscarmos conhecer a Jesus. Porque Jesus com certeza está vendo os seus sonhos, está vendo o seu coração. E Ele sabe do que você precisa, Ele sabia do que o Zaqueu precisava. Ele sabia que Zaqueu necessitava de algo muito mais do que tudo que ele tinha com o seu dinheiro, do que suas riquezas, do que bens. Não. Ele necessitava ser curado da alma. E o interessante é que Jesus, no meio de uma multidão, ele chama-o pelo nome e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Eu acredito, irmãos, que quando no meio da multidão Zaqueu está lá de cima, entre as folhas, escondido, Jesus chama pelo nome e ele talvez pensou assim: ele me chamou pelo nome? Por que ele me chamou pelo nome? No meio de tanta gente. Eu não sei o que se passou na cabeça de Zaqueu. Talvez ele pensou assim: será que ele já ouviu falar do meu nome porque eu sou um defraudador, porque eu sou enganador, porque eu sou o líder dos coletores de impostos? Eu não sei o que passou pela cabeça de Zaqueu, mas eu sei que Jesus o chamou pelo nome. Aquele homem, ele sabia que ele era rejeitado pela sociedade. Ele sabia que ele era tido como uma pessoa infame. Ele era um homem desprezado. Ninguém tinha interesse em ver Zaqueu. Ninguém tinha interesse por ele. Mas ali naquele momento que Zaqueu buscou ver Jesus, o próprio Jesus ergue seus olhos, olha para o alto e vê ali um homem, um pequeno homem, em cima de um sicômoro, de um pé de sicômoro, de uma planta alta, e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus disse para ele naquele momento: olha, Zaqueu, desce logo, vem logo. Eu estou passando aqui no meio da multidão, mas eu te vi. É necessário que você desça logo, que você se apresse, porque eu quero te salvar. Eu quero te restaurar. Eu quero curar você. Desce depressa. E Jesus fala: porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus disse: olha, vem logo, me convém. A palavra convém quer dizer aceitar, admitir, ato conveniente, proveitoso, algo útil. Jesus disse: olha, é conveniente para mim que você desça. É proveitoso para mim estar com você. É proveitoso para mim estar junto de você. Ainda que você seja um defraudador, ainda que você seja um enganador, ainda que você seja um mentiroso, eu não estou olhando para a multidão, porque Jesus não olha para a multidão. Apesar da multidão, Jesus olha individualmente. Ele vê o coração. E ele viu em meio à multidão o coração de um homem que estava ali a fim de vê-lo. Ele viu que aquele homem precisava. Ele viu que aquele homem necessitava ser curado, ser admitido por alguém, ser aceito por alguém, porque ele era um homem rejeitado. E o que Jesus quis dizer quando ele falou: me convém pousar em tua casa, estar junto com a sua família, ele quis dizer: olha, eu escolhi ficar com você. Eu escolhi ficar
com a sua família. Jesus fala isso para ele. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, no versículo 6, ele apressadamente desceu e recebeu alegremente. Quando Zaqueu percebeu, ele falou, olha, ele me chamou pelo nome, ele me conhece. Eu estou vendo. Zaqueu sentiu que Jesus falou com amor. Jesus falou com carinho. Jesus não viu um homem infame. Jesus viu o coração de um homem necessitado, de uma alma, de uma vida. E eu creio que quando ele percebeu, que foi notado, e que Jesus disse, desce depressa, ele desceu daquela árvore, eu não sei de que altura, ele desceu correndo, ele desceu apressado, e diz que ele o recebeu alegremente, glórias ao Senhor. Ele desceu, já foram juntos para sua casa, eu não sei qual era a distância daquele sicômoro para a casa de Zaqueu, mas eu entendo que ele desceu e o recebeu alegremente, ele vai com Jesus até a sua casa, ele caminha, ainda que seja por poucos minutos, ou até segundos, ele tem o prazer não só de estar vendo Jesus, mas estar lado a lado com Jesus, caminhando até a sua casa. Ele sabia que Jesus iria levar para sua casa a salvação. Ele estava ali do lado de Jesus. Eu não sei qual foi a emoção que ele sentiu, mas deve ter sido muito grande, muito forte. Aquela dificuldade, aquela limitação que ele tinha, por causa do seu esforço, por causa do seu sacrifício, tornou-se algo real. Tornou-se algo não somente que ele desejou, mas tornou-se algo verdadeiro. Está lado a lado com Jesus na sua casa. E ali a palavra de Deus nos diz que, vendo isso, as pessoas começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava entrando na casa de um homem pecador. Muitas vezes as pessoas acusam, muitas vezes as pessoas apontam o dedo, porque não estão vendo o coração. As pessoas olham para você, sabem das suas atitudes, sabem quem você é, e talvez você esteja sendo rejeitado por muitos, talvez você esteja sendo maltratado por outros, mas no meio daquele povo, porque Jericó era uma cidade cheia de religiosos, cheia de sacerdotes, de pessoas importantes, mas Jesus escolheu ficar na casa do desonrado. Jesus escolheu ficar na casa do infame. Jesus escolheu ficar na casa do enganador, do mentiroso, daquele que era totalmente rejeitado por todos. Jesus não viu ali um homem mau. Jesus viu a alma arrependida. Porque Zaqueu ali, quando desceu, ele não estava camuflado. Ele se abriu com Jesus. Porque naquele momento que Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, me convém estar na sua casa. Naquele momento o Espírito de Deus tocou o coração de Zaqueu. E ele se desarmou completamente. Naquele exato momento houve uma conversão. Houve a conversão verdadeira, houve uma mudança de atitude, houve uma postura. E Zaqueu, quando ele desce, que leva Jesus para sua casa, ainda que sabendo que as pessoas estavam criticando Jesus, falando mal de Jesus, porque Zaqueu era um pecador, Zaqueu não dá ouvido, Zaqueu não liga para nada e diz, versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse o Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo e quadruplico. Ou seja, houve verdadeiramente
um arrependimento, uma conversão. E só para que vocês entendam, quando ele fala isso, ele está fazendo muito mais do que a lei mosaica dizia. Vou ler para vocês aqui, ó, em Números 5, 7, diz assim: e confessará o seu pecado, que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará àquele contra quem se fez culpado. O que Zaqueu fez aqui, ele fez muito mais, muito além da lei mosaica, está lá inclusive em Êxodo 22:1, ele resolveu dar a metade dos seus bens. Aquele que ele viu que ele prejudicou, aquele que ele viu que ele prejudicou, ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele quis recompensar seus erros, porque existia uma conversão verdadeira. E eu entendo que ele quis dizer: olha, aquele que eu prejudiquei, que eu humilhei, que eu maltratei, que eu enganei, que eu feri, eu quero me redimir. Quando nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, existe uma conversão verdadeira, existe a vontade de pedir perdão, a vontade de reparar o nosso erro, porque o nosso coração está contrito, o nosso coração está sedento de Deus. O que Zaqueu quis dizer é: olha, a partir de agora, eu não serei mais aquele homem vil, aquele homem enganador, aquele homem que maltratou tantas pessoas e que se enriqueceu ilicitamente, aquele homem que fez falcatruas, que usurpou, que enganou. Houve verdadeiramente uma conversão. Eu quero te dizer que Jesus, ele quando entra em nossas vidas, quando você permite que ele entre, ele verdadeiramente mexe com a estrutura, ele transforma as vidas, ele sara as dores, ele sara as feridas. Porque Zaqueu, apesar de ser um homem muito rico e famoso, ele era um homem triste, ele era um homem cheio de culpa, ele era um homem rejeitado, ele não era um homem feliz. Quantas pessoas têm tantas coisas, têm tantas riquezas, têm tudo o que quer financeiramente, têm bens, têm muito dinheiro, mas são pessoas que não têm uma felicidade plena, porque a felicidade plena, a felicidade total, completa, só existe se tivermos Jesus, se avistarmos Jesus e descermos ao seu encontro e o aceitá-lo como nosso Senhor e único Salvador. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E ele conhece a nossa dor. Jesus veio para nos salvar, para salvar nossas famílias. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E quando ele diz aqui no versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. A atitude de Zaqueu não somente trouxe cura e salvação para ele próprio, mas a sua atitude trouxe salvação para toda a sua casa, para toda a sua família. Muitos têm levado para a família humilhação, motivo de humilhação, motivo de vergonha, têm levado prejuízo, porque ainda é o velho homem. Mas quando Jesus vem, ele transforma e faz um novo homem. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, ele muda, ele transforma completamente até a nossa maneira de falar, de pensar, de sentir, até as nossas vestes, e o próprio Jesus muda.
mas é necessário esforços. Jesus sabia, conhecia o coração de Zaqueu, como ele conhece o seu, como ele conhece seus projetos, ele conhece seus sonhos. E Jesus verdadeiramente sabia quem era Zaqueu. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o que você está pensando agora, os seus sentimentos. Jesus sabe das suas angústias, das suas necessidades. Ele conhece os seus medos, ele sabe das suas aflições, ele sabe das suas metas. Jesus conhece tudo o que você já passou e o que está passando agora. Talvez existam coisas na sua vida hoje que tem lhe trazido dor, aflição, medo, angústia, que são resultados de coisas que aconteceram no passado, quando você se sentia pequeno e até hoje se sente pequeno, mas Jesus diz para você, você é grande, você é importante, você é precioso, você é valioso, você é valiosa. Não se permita ficar paralisado pelas suas limitações, porque você se acha pequeno. O Senhor te considera um homem e uma mulher grande. A Bíblia nos fala que em Cristo somos muito mais do que vencedores. Então, queridos, a Bíblia nos fala que ele veio para o perdido, ele veio para os angustiados, ele veio para os humilhados, ele veio para os rejeitados. A Bíblia nos fala que Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei, vos acalmarei, vos darei tranquilidade. Então é necessário buscar Jesus e se empenhar, se esforçar para alcançarmos os resultados desejados. É necessário focar o alvo, estando com Jesus ao lado a lado, do nosso lado, sempre, todos os dias. Porque você é precioso. Você é preciosa para Cristo. E Ele conhece você muito bem. Ele sabe todas as suas limitações. E eu creio que Zaqueu, cujo nome significava puro, inocente, e antes de Jesus, as suas atitudes, seu comportamento não se identificava com seu nome. Depois que ele aceita Jesus, que ele se converte verdadeiramente, ele passou a fazer jus do seu nome. Puro, inocente. Oh, glórias ao Senhor. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, os nossos medos se vão, nossas dores, nossos sofrimentos se vão, as nossas angústias. E passamos a confessar os nossos erros, os nossos pecados. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será como Zaqueu, com o seu nome, puro e inocente. E é isso que Jesus quer para você hoje, para a sua vida. Dizendo para você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Volta para Jesus. Ele quer te trazer de volta ao primeiro amor. Ele quer te trazer de volta à pureza, à inocência. Ele tem visto as suas lágrimas, o seu choro, o seu coração. E ele diz, meu filho, minha filha, eu quero você. Não importa o que você fez, não importa o seu erro, não importa o seu pecado, eu quero você. Eu quero cuidar de você. Eu quero curar suas feridas, eu quero curar a sua alma, eu quero curar o seu coração.
Ainda que as pessoas pensem mal de você, ainda que as pessoas te acusem, ainda que as pessoas te rejeitem, Jesus diz: venha, você que está cansado, você que está se sentindo humilhado, eu te amo. Jesus diz: eu quero você perto de mim. Então busque cada dia mais intimidade com Deus. Se esforce cada dia mais para ver Jesus, para ler a palavra de Deus, para se fortalecer na sua palavra. E você verá as grandes coisas que o Senhor fará com você. Deus quer mexer com a sua estrutura. Deus quer salvar toda a sua casa. Deus quer salvar toda a sua família. Você é muito importante para Jesus. Muito, muito importante. Então, querido, querida, que essa palavra verdadeiramente tenha falado ao seu coração e que traga em sua vida uma transformação, uma mudança de atitude, como ele fez na vida de Zaqueu. Que ele traga a pureza e a inocência para você. Porque você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Glórias ao Senhor. Estamos aqui mais uma vez agradecendo e louvando e adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito através deste canal do YouTube. Quero orar por você nessa hora agora em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos teus filhos e cada um deles, Senhor, que estão aqui vendo esse vídeo e que precisam de uma mudança, que precisam de um renovo, de uma restauração, de uma restituição. Jesus, mexe com a estrutura dessa pessoa, faz algo tremendo. O Senhor não faz acepção de pessoas porque o Senhor é Deus. O Senhor não vê as atitudes passadas, mas o Senhor olha o nosso coração presente. Senhor, que nossas vidas estejam completamente pautadas no Senhor, direcionadas no Senhor, para que o Senhor tire o medo, tire a angústia, tire a preocupação, tire a ansiedade. Visita cada lar, cada casa, cada família nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, e leva a salvação, leva a cura, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amo vocês. Deus os abençoe. Amém.